Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Enfim, não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. Primeiramente é um prazer estar aqui falando com vocês, fico muito feliz em estar transmitindo meus conhecimentos adquiridos, né? E hoje eu vou falar um pouco sobre o livro O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bay, atividade proposta pelo nosso professor Davi Nóbrega. Uma atividade um tanto quanto necessária. É um livro, sim, pesado, são 140 páginas, perdão, muito pesadas. Creio eu que um dos livros mais pesados que eu já li ao longo da minha vida, se não o mais pesado, mais reflexivo. É um livro muito bom de se ler, sim, eu recomendo bastante. E nos faz refletir muito com a realidade. Nos faz refletir sobre a depressão, sobre as perdas. Quantas perdas nós temos ou podemos ter ao longo da nossa vida. E como nós vamos reagir a isso. É um livro que trata muito sobre como nós vamos reagir às nossas perdas. As primeiras páginas falam sobre até os 8 anos de vida da moça, né? Moça essa que não tem nome. Creio eu que uma ideia de Aline Bay para nos fazer refletir e se colocar no lugar da personagem, porque a vida dela é uma vida de traumas, de perdas, de dores, mas uma vida que muita gente já passou pela mesma situação. E creio eu que ela não tem nome, a personagem não é descrita com nome, pra gente se colocar no lugar, pra gente fazer refletir e pensar, poxa, parece muito com algo que eu já passei. Continuando, dando seguimento ao pensamento. A personagem, até seus 8 anos, ela tem uma infância normal, uma criança, né? Ela tem uma vida como qualquer outra criança deveria ter. E ela tem suas curiosidades, seus medos. Ela vive como uma criança normal, mas chega um determinado tempo da sua vida que ela tem a sua primeira perda. Ela perde sua amiga Carla, sua melhor amiga Carla. E ela não perde só uma melhor amiga. Ela perde metade da sua infância. Ela perde uma história. A vida para ela já não tem mais o mesmo brilho. Ela já não tem mais as borboletas no estômago. É como se ela estivesse perdendo o significado de infância. Ela não tem mais o mesmo brilho que ela tinha antes. É como se a vida não tivesse mais graça. Como ela mesma diz no livro, ela passa até atravessar a rua sem olhar para os dois lados, porque não é mais a mesma coisa. E é algo que impacta muito nela, porque ela via Carla como uma menina extraordinária, como se fosse uma super-herói. Para ela, a Carla não ficava doente, a Carla não pegava nenhuma gripe. A Carla era uma menina perfeita para ela, a melhor amiga dela. E quando ela vê que ela não tem mais a Carla ao lado dela, é como se as coisas perdessem um sentido. Como assim? Perdi a Carla. Mas a Carla vai voltar? Será que a Carla tá me olhando em algum canto? Como é que é? É uma perda significante. Dando mais prosseguimento à história, ela também perde o seu Luiz. Seu Luiz é aquele que é como se fosse um pai para ela. Ela tem muito apreço e afeto e carinho pelo seu Luiz. Seu Luiz é um homem de Deus, apresenta Deusinho para ela. Deusinho é a imagem de Deus em forma de criança, porque ela é uma criança, ela tem 8 anos. Seu Luiz é aquele que mostra suas cartas de amor para a garota. Ela passa a descobrir, digamos assim, o amor através de seu Luiz. Quando o seu Luiz mostra suas cartas de romântico, né? O último romântico da Terra, ela passa a ver, nossa, mas o amor é isso, o amor é aquilo. Ela tem a primeira visão sobre amor. E com determinado tempo ela também conta, né? Da sua infância, ela se pegando aos beijos e amassos com Pedro. Mas vamos chegar até aí mais tarde. Então, seu Luiz morre. Chegou o momento que seu Luiz parte, né, deste plano. E é mais uma perda para ela. É mais um impacto, mais uma dor. E nisso ela já tem o segundo baque, digamos assim, com pouquíssimo tempo de vida. O cenário já está sendo montado. Quando ela passa a descobrir o amor, né, ela passa a beijar Pedro, a gostar dele. Nossa, é a primeira paixonite, digamos assim, da infância barra adolescência. Ela
pega muito afeto, muito carinho. Ela pega, digamos assim, uma dependência emocional no Pedro. É como se o Pedro fosse para ela o amor da sua vida, aquele que ela ia casar. Mas, como ela também descobre o amor, ela também descobre os lazeres, as baladas. E uma dessas baladas, ela supostamente trai o Pedro. Porque ela já estava bêbada, entrou na onda da música que estava tocando e beijou a sua amiga Paula e um rapaz que ela nem conhecia, um desconhecido. Ela não sabia o nome nem nada do rapaz, ela acaba beijando Paula e o rapaz, um beijo triplo. E nisso ela trai o Pedro. Pedro, que não fica nada bonzinho quando descobre a situação e xinga ela de vários adjetivos negativos, chama ela de puta, entre outras palavras. Alguns dias depois, eles não estão mais falando, né? Ela vê que Pedro está na porta da sua casa para falar com ela. Ela se ajeita, se perfuma em lugares estratégicos e nisso a gente já vê a primeira etapa do machismo. Quando ela chega em Pedro para conversar com ele, se resolver e tal, Pedro aparece com uma faca em punho, coloca entre o corpo dela, né? Tipo, joga ela na parede e tal, coloca a faca e após isso ele usa e abusa dela. O estupro acontece, como o próprio livro retrata, ele acaba abusando dela, isso aos 17 anos, isso tendo uma infância depois de muitos traumas e problemas, sofrendo bullying e tal, ela chega ao fim da sua adolescência sofrendo estupro. É um problema muito grave e isso acontece com milhares e milhares de pessoas, infelizmente. Quantas e quantas pessoas ao ler essa obra não se identificam? É algo que pesa muito e pega muito na gente quando a gente lê. É uma experiência que, cara, não dói. E após o estupro, 9 meses depois, isso ela já aos 18, ela tem o seu filho, passa a cena ela na maternidade, a enfermeira entregando o bebê aos seus braços, ela amamentando o bebê. Isso ela tendo passado 9 meses se perguntando o que faria da criança. Se ela abortaria ou se ela não abortaria. Ela não contou a ninguém que foi estuprada, porque ela não teve capacidade de chegar e falar, ela não teve cabeça, ela não teve pulso de chegar e dizer, mãe, pai, fui estuprada. Porque, querendo ou não, é um peso muito grande que dá na pessoa. Quantas e quantas pessoas já foram estupradas e não conseguiram falar? É muita reflexão e pega muito com a realidade. É muito pesado. E os pais dela, tendo achado que ela somente tinha feito sexo, dizem, se você for mulher para fazer, você vai ser mulher para criar. E ela decide não abortar. Porém, creio eu que foi uma das piores decisões da vida dela. Ela aprende muito, aprende. Mas foi muito ruim, porque é uma maternidade compulsória. Ela é mãe por obrigatoriedade. E quando a criança vai crescendo, é uma reflexão que faz no livro, toda mãe encontra uma flor broxando no peito. É o amor, a definição de amor. A criança nasce, a criança cresce, e ela vai amamentando, e os tempos vão passando, e ela não encontra essa flor no peito dela. Porque ela não tem mais uma visão de amor. Ela já tem uma vida triste e na solidão, na base da solidão. E com a maternidade compulsória, ela acaba perdendo todo o brilho que ainda restava nela. Ela não dá carinho, não dá afeto, não dá atenção ao seu filho. Ela acaba sendo grossa, ríspida em certos momentos, como retrato no livro, dá um tapa na cara do garoto. E o menino se distancia dela, querendo ou não. É uma relação de estranhos, onde eles se veem, se cumprimentam, dão um bom dia e acaba por ali mesmo. Ele fica trancado no seu quarto, ela lava a louça e ninguém se fala. É uma relação à base da distância. É como se eles fossem pessoas estranhas, morando na mesma casa. Pessoas estranhas que têm o mesmo sangue. Ela não é uma mãe para ele. Ela tinha um sonho de ser aeromoça, que eu fiz uma reflexão aqui, pelo que eu entendi, né? O peso do pássaro morto. É como se ela quisesse voar sim. Ela tinha o sonho de voar, de desabrochar para o mundo. Ela queria voar, ela queria ser aeromoça. Mas ela acaba, como todo passarinho, levando uma pedrada de estilingue e cortam suas asas. Ela queria voar, mas ela cai. Seu sonho vai abaixo. De aeromoça, ela passa a ser secretária. Ela não consegue o que ela almejava.
Ela é secretária, ela vive um emprego chato, onde sua função é somente anotar números e depois telefonar. Ela não vive o seu sonho. É uma fase adulta complicada, querendo ou não. Ela não estava dando atenção ao filho, quem cria do seu filho, quem dá alimento, quem dá carinho, amor, afeto, vê o crescimento do seu filho é a sua vizinha, Dona Beth, perdão. E ele acaba mostrando todas as suas coisas a ser desenvolvidas a Dona Beth. Ele mostra sua essência criativa. Dona Beth viu ele sendo criativo com diversas coisas, coisa que ela não viu, ela como mãe não viu. Dona Beth dava as altas risadas com ele, coisa que ela como mãe não fazia com seu filho. Dona Beth passa a ser uma mãe para ele, passa a criar do seu filho. E quando a Dona Beth morre, ela também perde um pouco dela. Porque, poxa, quem é que vai criar do seu filho agora? O filho dela super apegado à vizinha, a vizinha morre, e aí, como é que fica? É complicado. Ela já não era uma boa mãe, como é que ela vai lidar com essa situação? Como é que o filho dela vai ficar? Sendo assim, o filho dela também fica um pouco, como posso falar, introspectivo, digamos assim. Ele não consegue mais colocar para fora sentimentos que ele colocava antes com a Dona Beth. Ele também perde um pouco dele. E quando ele cresce, ele decide viajar para Ouro Preto, para seguir seu emprego, né, seguir seu sonho e tal. E eles se distanciam. Ela como mãe, ele como filho se distanciam e por longos meses eles não se falam. Até o tempo que ele liga para ela, telefona e pede para que ela faça uma visita, para que ela vá visitar ele, né? Ela como mãe, poxa, visitar o filho e tal, e ela vai. Sendo que no posto onde ela estava abastecendo o seu carro, ela encontra um cachorro. Um cachorro preto, um enorme cachorro preto. Um gigante cachorro preto. E ela decide levar o cachorro. O cachorro sozinho, abandonado, também tinha marcas, né, de dores e traumas vividos, assim como ela também tem. Ela dá alimento para o cachorro, coloca ele no banco do carro e pensa: poxa, o que é que eu vou fazer em Minas Gerais? O que é que eu vou fazer em Ouro Preto? Ninguém tá me esperando lá, a não ser eu. Meu filho, ele não dá tanta bola para mim, o que é que eu tô fazendo lá? Ela volta para casa. Já no meio do caminho, ela volta para casa, cuida do cachorro e assim eles criam um grande vínculo. O cachorro preto, metaforicamente falando, poderia ser uma reflexão da depressão. Poderia ser aquele que mostra o lado escuro da depressão. Mostra os grandes problemas que uma pessoa com depressão tem. O lado escuro, digamos assim, né? O lado obscuro. E o cachorro, ele não demonstra isso. É uma visão contrária. Porque em vez de ele estar representando problemas, ele mostra a ela que o amor é reconfortante. Que o amor é algo bom. E todo o amor e carinho que ela tinha guardado ao longo do tempo, ela dá ao cachorro. E o cachorro dá a ela. É uma troca mútua. Eles se pegam muito a laços, né? E fica uma linda história eles dois. A história vai passando, os tempos vão se passando, ela já não é a mesma pessoa de antes, porém carregando ainda seus problemas. Por quê? Porque problemas, feridas, elas não se curam com gás, elas se curam com o tempo. Mas o cachorro estava preenchendo seus vazios. O cachorro chamado Vento preenchia todos os buracos que ela tinha. Isso é algo muito bonito. Licença. E dando seguimento à história, seu filho quando cresce e tal, segue seu emprego, segue sua faculdade, ele retorna à casa da sua mãe, já com sua mulher,
Joana, estando grávida de 6 meses. E aí ela percebe que ela vai ser vó. A personagem ela percebe que ela vai ser vó. E poxa, mais problemas e mais dores vão vir. Porque o seu filho, ele leva, juntamente com Joana, sua mãe para jantar. E nisso eles contam, né, que eles vão se mudar pra Itália, tal, o casamento vai ser lá. E ela pensa, poxa, não vai, filho. Ela fala pra ele, chama ele pra dançar e encostando no seu ombro, no seu peito, ela diz, não vai, eu quero você aqui e tal. E o filho dela olha pra ela e diz, pra que se importar agora? Pra quê? Ele vai sim pra Itália, ele tem o seu filho lá, eles casam lá. E mais uma vez ela é deixada. É uma perda. Voltando, após eles irem à Itália, ela percebe o quão mais confortante era estar no sofá da sala com seu cachorro do que com seu próprio filho em um restaurante. Ela também percebe que a sua ausência não justifica nada. Aí que tem a quebra de pensamentos, porque ao mesmo tempo que ela vê que estar com seu cachorro era melhor do que estar com seu filho, ela também percebe o outro lado da história, que a sua ausência não justifica nada. Que ela percebe que se ela decidiu ter o filho, porque ela poderia muito bem ter abortado, mas se ela decidiu ter o filho, ela teria que ter tido um amor por ele, perdão. Ela teria que ter tido carinho, atenção com o seu filho, com a sua criança. Se ela decidir ter o filho, que ela cuidasse. Mas ela também não fez isso. Nada justifica a sua ausência. Ela percebe que ela deveria ter vivido mais ao invés de ficar procurando partes do Pedro na sua vida. Como ela mesma disse, que o seu filho é a cara do pai. Ela percebe que ela deveria ter vivido mais ao invés de ter ficado procurando partes do Pedro. Ela deveria ter ido comer pizza. Ela deveria ter ficado mais com o seu Luiz. Ela percebe que ela deveria ter sido uma boa pessoa, uma boa mãe, digamos assim. Ela não tem culpa de seu problema, de seus problemas, mas ela deveria ter aproveitado mais a vida. Ela também percebe que ela deveria ter focado no seu sonho de ser aeromoça, mas nem isso. Como ela mesma diz, ela vira uma secretária mediana. E além de não conseguir seu sonho, não foi mãe. Ela não foi uma mãe. A Betty que foi uma mãe. A Betty que viu as primeiras extrapolias do garoto. A Betty que deu de alimento, a Betty que cuidou, que deu banho. Isso pesa muito na consciência dela. E ela vê que ela tá perdendo seu filho. Mais uma vez. Ele não estava indo apenas em Ouro Preto e voltando. Dessa vez ele estava indo para a Itália. Com a sua mulher e o seu filho. Ela vê que ela perdeu o filho, perdeu o neto, perdeu tudo. Já tinha perdido a Carla, já tinha perdido o seu Luiz. É uma vida muito conturbada. E isso só tende a aumentar. Com o passar do tempo, ela muda de casa. Ela volta para a casa que ela já tinha vivido antes. E na mudança dos móveis, o motorista do caminhão de mudanças, ele chama ela para sair, chama ela para ir ao cinema. E após colocarem a mudança para dentro, ele dá um até breve à moça. E ela agradece por aquilo. Mal ele sabia que ela estava agradecendo por ele ter se importado. E não pela mudança. Ela queria isso, ela queria ser vista novamente pelo povo. Ela queria ter a sensação de importância. Ela queria ser vista pela sociedade novamente. Ela tinha ficado em tanta solidão que ela se isolou do mundo. Mas continuando, ela volta para sua casa antiga, na rua, salvo engano, na rua Mato dos Santos. Ela volta para sua velha casa e coloca os móveis cada um em seu lugar. Ela não queria uma casa cheia de móveis, ela queria apenas o essencial.
E ali ela encontra novamente o verdadeiro significado de paz. Ela vive alguns tempos de paz. Com a imagem do deusinho à beira da janela, a janela que mais dava para ver o céu, com o vento, seu cachorro preto, sempre com ela, um fiel companheiro. Ela troca, vende a televisão por uma vitrola, passa a escutar mais músicas. Ela está vivendo um momento dela, um momento de paz, em meio a tanta turbulência. Isso ela já tendo perdido sua melhor amiga Carla, seu Luiz, seu filho. Seu filho não morreu, mas a deixou após ter passado por estupro, após ter perdido seus pais. Perdeu seu pai após 4 meses, sua mãe também se foi. Ela passou por momentos muito delicados e ela ali estava vivendo um momento de paz, querendo ou não. Ela estava encontrando um pouco de paz em meio a tanto problema. Ela estava tendo um momento dela, digamos assim. Ela passa a escutar músicas que ela não escutava mais, ela senta no banco do seu quintal com seu cachorro e canta músicas em inglês. Ela pensa o quão difícil seria aprender inglês, porque se ela fosse aeromoça, ela tinha que se comunicar com os gringos, né? Ela vai à feira e entre essas idas à feira, quando ela volta, ela vê o seu cachorro jogado no asfalto, balançando o rabo. Uma multidão está por lá, à beira da casa, várias motos também. E quando ela vê o seu cachorro jogado, ela apenas chora. O vazio no peito volta e a paz vai embora. Quando ela vê o cachorro ali jogado, ela se joga por ele e não dá um beijo nele. Ela apenas solta todas as suas angústias. Após a morte do cachorro, após vento se for, ela dá um beijo nele, mas percebe que ela deveria ter feito isso antes e não depois. Também bate um leve arrependimento. E ali ela fica novamente na depressão, a depressão ataca de novo, tem mais uma crise, chega ao seu ápice. Ela deixa tudo largado, ela não vai mais ao banheiro, ela deixa o mato da casa crescer, a plantação de flores que ela tinha, ela deixa jogada. As flores não morrem no mesmo período porque era um mês chuvoso. Mas após passar o mês chuvoso, elas morrem, elas secam lá porque as flores não tinham mais o cuidado que elas tinham antes. A moça ela simplesmente larga tudo e vive na tristeza. E enquanto ela dormia, um certo dia, ela morre engasgada com seu próprio vômito. É uma morte dolorida demais. É algo surreal, porque a gente não pensa, poxa, quem é que vai morrer engasgado com o próprio vômito? É algo muito triste. Dói demais. Mas ao mesmo tempo foi uma morte silenciosa. Uma morte que ela não teve, digamos assim, trabalho para morrer. Ela não sofreu para morrer. Ela simplesmente vomitou enquanto dormia e se foi. Após muito tempo ter se passado, os vizinhos sentem um mau cheiro, ligam para a polícia. E ali eles descobrem que a moça tinha morrido. Os policiais fazem uma ligação com seu filho Lucas, que está na Itália, e após um ano, quando ele vai a São Paulo para resolver problemas da empresa do seu sogro, ele passa no cemitério para falar com sua mãe, para ver a sua mãe, perdão. E ali, eu creio que bate um arrependimento também nele, porque ele não tinha muita ligação com a mãe, mas que não era a mãe dele. E ele vê que está sobre o seu túmulo uma pedra dizendo: a cura não existe. Isso também pesa muito, porque para ela a cura não existiu. As coisas que ela usava para suprir suas dores, digamos assim, preencher seus vazios, acabavam machucando mais ela. Uma hora ou outra machucava. Carla morre, ela tem o seu Luiz para
suprir as dores. Seu Luiz morre. Deixa o deusinho com ela. Após brigas com seu deusinho, ela joga o deusinho fora e ela encontra após 20, 30 anos depois. Ela perde seus pais, ela é estuprada, ela tem um filho, né, com uma maternidade compulsória. A Beth, que cria o filho dela, morre. O filho dela vai embora. O cachorro que ela tem como um escape, né, para ela colocar para fora esses sentimentos de todo carinho e amor que ela tinha guardado, também morre, como tudo que passa na vida dela. Então ela vê que a cura não existe. Ela entrou em uma depressão das brabas e um sofrimento triste. É como se fosse um loop infinito de sofrimento. Ela não sai daquela. E após tudo isso ela morre. Ela acaba sua jornada, não tendo chegado nem aos 60 anos. É uma vida triste, puxada, que ela sofreu muito mais do que ela devia. Ela não merecia aquilo. E ali se encerra a trajetória dela. Após 50 anos, eles tentam derrubar aquela casa que ela morava para construir um prédio muito importante. Eles não conseguem, com bombas e tudo mais. E eles deixam quieto com medo de mexer naquela casa que ela morava. 200 anos depois, eles tentam explodir a casa com uma bomba supersônica. Eles também não conseguem, porque a casa entrou em um lápide, como retrata no livro. E a casa fica lá. Fica jogada. Fica ao Deus acuda. Porque, querendo ou não, o povo também tinha medo, né? Após a casa estar abandonada e ela ter morrido lá dentro, ninguém queria mais entrar ali. E a casa fica lá, vira uma história de ficção científica, né? Porque nem eles mais sabiam o que é que eles fariam após derrubar aquela casa. Passaram-se 200 anos. Eu já estava na 30ª geração da família dela. É algo muito surreal. E, para finalizar aqui, uma das poucas pessoas que se importaram realmente com a morte dela foi o seu chefe.